Olá, seja bem-vindo. Vamos para mais um vídeo da UBMap Mirim, a aula 2. Nesse vídeo nós vamos resolver a prova da fase 2 da Mirim 1 de 2022. Lembrando que a Mirim 1 é a prova aplicada para segundo e terceiro ano do ensino fundamental. Mas ela também é uma boa fonte de estudo para quem vai fazer as provas do quarto e quinto ano também, tá? A observação aí que tá sem câmera nesse vídeo. A câmera desistiu, não quer funcionar mais. Dá pra entender, né? Levando em conta quem ela tá filmando. Ela não quer vir, então o vídeo está sem câmera por esse motivo. Relembrando aqui, a data da UBMap Mirim de 2024. A primeira fase é no dia 27 de agosto e a segunda fase no dia 12 de novembro. E, né, aquilo que a gente já falou no primeiro vídeo, a sugestão sempre você tentar pausar e resolver a questão por conta própria e depois assistir a resolução. E aqui aos pais, claro que é o próprio estudante, mas nessa idade é mais os pais que vão ter que ensinar isso, interesse no processo, né? Entender tanto o raciocínio quando erra e tanto quando dá certo também. Acertar no chute durante a fase de estudo é o mesmo que errar, né? Então é importante entender o raciocínio mais correto. Vou fazer diferente. Eu vou passar toda a prova em branco no início do vídeo, de modo que se você não conseguiu, por algum motivo, acessar o PDF da prova no site da Olimpíada, ou baixar e imprimir, que seja, você vai poder ter acesso à prova direto no vídeo, né? Então, de modo que você só vai precisar pausar para ler a questão, resolver e depois seguir para a próxima. Tá bom? Então, vou passar a prova toda em branco no início do vídeo e depois vão vir as resoluções propriamente ditas. Aqui o canal do YouTube, né? Pedir para, caso você esteja gostando do conteúdo, esteja sendo útil de alguma forma, para você se inscrever no canal, para a gente alcançar a meta aí de 1000 inscritos, talvez esse ano, quem sabe. E, e é isso, e agradecer o apoio, as visualizações, os comentários, as críticas, são todos bem-vindos. Tá? E aqui estão as minhas sociais. E em breve aí, agenda para aulas particulares, tá? É isso. Bom vídeo, bons estudos. Questão 1. Qual das seguintes placas de carro é formada por 4 letras e 3 números de 0 a 9? Bom, começa bem simples, né? Basta fazer a contagem e analisar as placas. Aqui na primeira placa nós temos BRA, 3 letras e 4 números. Nós queremos 4 letras e 3 números. 4L, 3N. Na B, nós temos 1, 2, 3, 4 letras, né? BRAE.
Aliás, 5 letras, perdão. 5 letras, tem o A no final. E de número só temos 2, que é o 2 e o 1. Na letra C, temos B, A e só. 2 letras. E 1, 2, 3, 4, 5 números. Na letra D, temos B, R, A e 4 letras. 2, 1, 9 e 3 números. Então essa é a nossa alternativa, nosso gabarito. E por fim, só pela lisura do processo, BRA e BE. São 6 letras e apenas um número. Gabarito letra D. Questão 2. Os dois plugs elétricos da figura entram em somente uma das tomadas. Qual é essa tomada? Bom, mais uma questão aí de visualização, né? Vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar esse primeiro plug aqui de A e esse segundo plug de B. Então, o que ele quer? Ele quer a tomada que sirva para os dois ao mesmo tempo. Tá? Eu posso, nessa tomada, usar qualquer um desses dois plugs aí. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos analisar quais tomadas servem para o A. Depois, a gente analisa quais tomadas servem para o B. E aí, a gente vai ver qual tomada que serve para os dois. E essa vai ser a nossa resposta. Aqui, ó, no A, são duas bolinhas em cima. A entrada, né? E no B, em cima, são dois traços retos. E embaixo é uma bolinha. Vamos analisar para o plug A. A alternativa A serve para o plug A. A alternativa B não serve, ó, que são dois tracinhos retos. A alternativa C serve para o plug A, que olha só, embora aqui tenha um reto e mais ou menos metade de uma bolinha, né? Aqui o plug redondo ele encaixa também, tá? Então essa tomada aqui serve para o plug A. Esse retinho aqui embaixo não atrapalha em nada. Você consegue encaixar o plug nessa tomada também. No mesmo raciocínio, a tomada D também serve para o plug A. E por fim, o E também serve. A tomada I, né? Então a única que não serve para o A é a alternativa B. A gente já até poderia descartar, né? Porque a alternativa que a gente está buscando é uma que sirva para os dois. Se essa aqui não serve para o A, então ela não serve como resposta. Agora vamos analisar o plug B. A tomada A serve para o plug B? Não, né? Ele não consegue encaixar aqui, então a gente não marca nada. A tomada B serve ao plug B. Só que ela não é a nossa resposta, porque nossa resposta tem que servir para os dois, né? E a tomada B a gente já viu que não serve para o plug A. A tomada C serve para o plug B? A tomada C, a alternativa C, serve ao plug B? Não serve. Porque embora conseguisse encaixar em cima, vou apagar aqui. Embora fosse possível encaixar esses dois, não ia ser possível encaixar o terceiro embaixo, né? Ele ia travar, então ele não ia conseguir conectar, né? Então ela não serve para o plug B. Então eu já poderia até vir marcando os que não servem para o plug B também, né? Ficando fora como respostas. A D. A D serve ao plug B? Serve. Ó, aqui tem dois retinhos e a bolinha. É como o plug B funciona. Então aqui serve para o plug B. Então aqui já está a nossa resposta, né?
Só pode ter uma resposta correta. Mas vamos continuar aqui na E, para finalizar. A E já de cara aqui, obviamente, né? Não serve ao plug B de jeito nenhum. Então, a nossa resposta é a letra D, gabarito letra D, porque é a tomada que serve aos dois plugs. Questão 3. O ábaco mostra o número 142. Manuela retirou um disco do pino das dezenas e o colocou no pino das unidades. A seguir, ela retirou outro disco do pino das dezenas e o colocou no pino das centenas. Qual número o ábaco passou a mostrar? A questão exige o conhecimento do aluno sobre o sistema posicional, né? E nosso sistema de numeração, ele é posicional. A gente tem um número aqui, por exemplo, 12, né? O 2 aqui, ele está significando 2 unidades, enquanto o 1 está significando uma dezena, ou 10 unidades, né? De modo que se eu troco de lugar e formo o número 21, embora aqui seja o mesmo símbolo, o 1 e o 2 representam o mesmo símbolo, né? O mesmo algarismo, eles estão representando quantidades diferentes porque eles estão ocupando posições diferentes, né? Na ordenação da formação do número. Aqui agora o 1 passou a representar uma unidade e o 2 está representando duas dezenas, né? Ou 20 unidades. E o ábaco, esse ábaco aqui da imagem, é uma outra forma de visualizar esse sistema posicional. Então, inicialmente, dava essa configuração aqui. Essa configuração está mostrando o número 142, né? Porque aqui eu tenho uma centena. Cada disco representa uma dessa coluna, né? Então, nessa coluna do meio, cada disco representa uma dezena. Nessa coluna aqui da esquerda, cada disco representa uma centena. E aqui, cada disco representa uma unidade. Então, se eu tenho um disco aqui, eu tenho 100. Aqui no meio eu tenho 4 discos, então eu tenho o número 4, 4 dezenas. E aqui na unidade tenho 2 discos, então tenho 2 unidades. Então o que que ela vai mexer e a gente tem que saber qual o número que se formou depois que ela mexeu nesse ábaco. Vamos apagar e fazer as mudanças. Ela retirou um disco do pino das dezenas. Vamos riscar um disco aqui, ó. Tirou um disco e passou para onde esse disco? E colocou lá nas unidades. Então ela acrescentou um disco aqui, ó. Beleza. A seguir, ela retirou outro disco do pino das dezenas. Então ela retirou outro disco daqui e passou ele para as centenas. Então ela colocou um disco aqui. E agora quer saber qual é o número que o ábaco passou a mostrar. Agora eu vou contar os discos, né, em cada coluna. Aqui nas centenas eu tenho 2 discos. Aqui eu só tenho esses 2, né? E aqui eu tenho 3, certo? Então o número mostrado é o gabarito letra D, 223. Se esse desenho aqui, essa pintura por cima da imagem ficou confuso, você pode fazer um esquema. Você mesmo pode fazer um esquema de, sei lá, de desenhar os discos. Botar aqui, ó, centena, dezena, unidade. Desenhar aqui a configuração inicial, né? Tava assim. E aí você mesmo modificar.
Aqui é a configuração inicial, ela passou um disco daqui para cá, para a unidade. Então, vou lá, tiro dali e coloco para cá. Depois ela passou um da dezena e passou para centena. Um daqui passou para lá. Então eu tiro um daqui e coloco para lá. Aí agora eu vejo que número formou. 2, 2, 3. 223. Questão 4. Uma corda enrolada tem a forma ao lado. Essa corda aqui. Qual das alternativas mostra essa corda desenrolada? Ou seja, ele quer que mentalmente, né, se desenrole essa corda e veja qual das alternativas corresponde a essa imagem, né? Aí agora vamos criar um plano de resolução. Bom, eu vou avaliar a ordem das cores de fora para dentro, né? Poderia ser de dentro para fora também, tanto faz. Então, de fora para dentro aqui, começando dessa ponta aqui, ó, para chegar nessa, quais são as cores que aparecem? Qual ordem, né? Primeiro vem amarelo, certo? Depois vem o laranja. Em seguida vem o roxo. E depois do roxo vem o azul. Então, quando eu esticar essa corda, ela vai ter que aparecer nessa ordem, né? Amarelo, laranja, roxo ou azul. Ou começando daqui para cá, né? Azul, roxo, laranja, amarelo. Mas como nenhuma das alternativas começa pelo azul, então é melhor que busquemos essa ordem aqui. Amarelo, laranja, roxo e azul. E analisando as alternativas, nosso gabarito fica na letra C. Questão 5. Essa questão 5, ela é um pouquinho complicada, tá? Ela requer bastante atenção. Joaquim dobrou uma fita de papel, e escreveu números de 1 a 10, em ordem, conforme a figura. Entre a primeira e a quarta dobras, aparecem 2, 3 e 4. Quais números aparecem entre a sexta e a nona dobras? Questão de primeira, ela não é tão simples, tá? O ponto-chave está em entender onde localizar a ordenação das dobras, tá? E aí depois entender o mecanismo da numeração em relação a uma determinada dobra. Então tem a ordem das dobras e tem a ordem dos números desenhados. Então, onde que estão, né, as dobras? Eu começo a contar as dobras daqui? Não. Aqui é a extremidade do papel. Só pensar, se eu pegar uma folha e dobrar ela uma vez, quantas dobras eu fiz? Eu fiz uma, né? Embora eu pudesse escrever, provavelmente se você dobrou bonitinho assim, simetricamente, né? Na metade, você fez duas metades, você consegue escrever o 1 e o 2. Aí você só fez uma dobra. Então a dobra, a primeira dobra, ela tá aqui, ó. Aqui está a primeira dobra. Então aqui está a segunda. Aqui está a terceira. Aqui está a quarta. Aqui está a quinta. E assim vai. Segunda, terceira e quarta. O que ele fala? Entre a primeira e a quarta dobras aparecem os números 2, 3 e 4. Entre, ou seja,
dentro desse intervalo, dentro do intervalo que vai da primeira até a quarta dobra, certo? Aqui, ó, dentro desse intervalo, então, entre a primeira e a quarta dobras, estão os números 2, 3 e 4. Então, essa informação serve para você entender a ordem, o mecanismo de como esses números vão aparecer em relação às dobras, tá? Percebe o seguinte, aqui está a primeira dobra, certo? Sempre à esquerda da dobra, eu vou ter um número que é igual ao número da dobra. E logo à direita da dobra, eu vou ter um número que é igual ao número da dobra mais 1. Então aqui na primeira dobra, para a esquerda eu tenho o número 1 e para a direita eu tenho o 1 mais 1, que é o 2. Na segunda dobra, à esquerda da segunda dobra eu tenho o 2, que é o próprio número da dobra. E logo à direita da segunda dobra, eu tenho 2 mais 1, que é o 3. E essa é a lógica que vai seguindo a relação das dobras e dos números. Então, na terceira aqui, ó, à esquerda eu tenho 3, e à direita da terceira eu tenho 3 mais 1, que é o 4. Mesmo funciona para a quarta dobra e assim vai. Para que serve entender isso? Para você saber que entre a sexta e a nona, né? O entre, na extremidade aqui da esquerda, tá para a parte de dentro, né? Para a parte da direita. Aqui, ó, primeira e a quarta, certo? Esse intervalo aqui, ó. Esse extremo da esquerda, eu começo a contar a partir da direita dessa dobra. Primeira dobra aqui é o meu extremo da esquerda, então eu começo a contar 2, 3, 4, cheguei aqui e fecha o intervalo. À esquerda da dobra que fecha meu intervalo, né? Para a direita. Então, entre a sexta e a nona dobra, aqui eu tenho a sexta. À direita da sexta vai estar quem? O 7. E eu vou seguir o 8 até o 9, que é a nona dobra. Então, os números que vão aparecer entre a sexta e a nona dobras, são 7, 8 e 9. É um pouquinho difícil, um pouquinho complicada. Pode ter mais de um jeito de visualizar, tá? Talvez um jeito mais simples ainda fosse continuar aqui o desenho, certo? Como o intervalo que ele pediu não está tão longe do que já foi desenhado, eu poderia só complementar. Então aqui, ó, vai vir um 6, aqui vai vir mais uma dobra, aqui vai vir o 7, e aqui vai vir mais uma dobra, né? Sétima, aí o 8, a oitava dobra, 9 e a nona dobra. Aí você analisa. Quais são os números que estão entre a sexta e a nona, ou seja, dentro desse intervalo? O 7, o 8 e o 9. Vamos lá, questão 6. Veja o calendário do mês de janeiro de 2022. Em qual dia da semana caiu o dia 8 de fevereiro de 2022? Mais uma questão de calendário, né? Lá no vídeo da prova da fase 1 desse ano, de 2022, teve uma também de calendário. Só que essa aqui vai exigir um pouquinho diferente daquela. O problema estava resolvendo dentro do próprio mês que estava à mostra na imagem, né? Aqui vai ter que abstrair um pouco e avançar mentalmente. Então, primeiro já a criança tem que saber, né, a ordem dos meses. E se a gente está em janeiro, o próximo mês é fevereiro, né? Então, tendo essa ideia em mente, o que poderia ser feito? Completar esse calendário, né? Escrevendo mesmo, manualmente aqui. Ele quer saber qual dia da semana caiu o dia 8 de fevereiro.
Então, nós poderíamos fazer dessa maneira aqui, ó. O mês de janeiro acabou no 31, então eu vou continuando. Até chegar no dia 8. 7 e 8. Então, esses meses, esses dias que eu marquei aqui já são os dias do mês de fevereiro, né? E seguindo essa lógica, a gente pode ver que o dia 8 cai na terça-feira. Outra ideia que se pode ter é saber de que os dias da semana se repetem a cada 7 dias, certo? Então, aqui, por exemplo, no dia 2 de janeiro desse ano, caiu num domingo. Que dia da semana vai cair o dia 9, né? 9 é 2 mais 7. Então, vai cair no domingo novamente. Então, se eu ir somando 7 em 7 a partir desse 2, eu vou sempre chegar no domingo de novo. Então, eu não precisaria nem ter escrito até o 8 propriamente, né? Se aqui eu escrevi o 1 e o dia 1 de fevereiro caiu na terça-feira, então o dia 8 é 1 mais 7, certo? Então, se eu somar 7 dias, eu vou voltar para o mesmo dia da semana de qual eu saí. Também seria uma outra forma de enxergar essa questão. Então, o gabarito fica na letra B. Questão 7. Qual dos cartões ao lado... Perdão. Qual dos cartões é igual ao cartão ao lado? Então, tem aqui o cartão referência. E eu quero saber qual das alternativas, né? Eu vou rotacionar esse cartão e eu quero saber qual das alternativas corresponde a esse cartão nessa nova posição, né? Então, mais uma vez, uma questão de rotação mental, né? O importante nesse tipo de questão é você tentar estabelecer pontos de referência que você possa fazer eliminações, né? Já vou fazer um alerta que quando a gente bate o olho nessa questão, a gente fica muito preso a essa imagem central, certo? Mas eu quero propor que se olhe também para o número 3. O 3, ele é escrito dessa forma, né? E não dessa. O que isso quer dizer? Aqui, o 3, as pontinhas que formam o 3, né, estão para fora, apontando para fora da carta, certo? E se repararmos, tem alternativas que essas pontinhas estão para dentro. Aqui, ó, na opção D e na opção E. De modo que se a gente botar essa carta em pé de novo, o 3 vai ficar assim, ó. Então, se a gente fica muito preso à imagem do meio, pode ser que a gente não se atente a esse detalhe e acabe errando a questão. Então, primeiro, vamos olhar para esse detalhe, fazer essa comparação para eliminar as alternativas. Então, todas que tiverem com 3 para dentro estão fora, né? E acabamos de ver que a letra D e a E, restando apenas a B e C. Eita, apagou demais. Então, agora já fica mais tranquilo. Agora sim a gente pode se atentar à imagem do meio da carta. Aqui, a gente tem na letra B, já é uma que salta aos olhos, né? Que já está bem diferente do que é mostrado aqui. Ela tem esse azul em um dos retângulos no meio, só que está bem longe de ser igual à carta referência. Então a gente também pode eliminar, né? E agora a dúvida principal fica entre a A e a C. Bom,
Se a gente pegar essa carta aqui e deitar ela para cá, a gente vai ter mais ou menos isso aqui, né? Vou tentar desenhar aqui rapidinho. Assim. A gente vai ficar com isso aqui, certo? Aí esse azul vai estar aqui no canto direito em cima. E o verde vai estar no canto direito embaixo, ou canto esquerdo embaixo, né? Então é essa a imagem que a gente está procurando dentro das alternativas que sobraram. E está na letra A, né? O nosso gabarito. E a letra C, se a gente deita a carta para cá, o azul vai ficar embaixo, né? Não em cima. O azul vai ficar embaixo e o verde vai ficar em cima. Tentar pegar aqui para a gente visualizar melhor. Ó, rotacionando, a gente tem a imagem padrão ali de novo, né? A imagem referência. Pode ver que bate certinho. Agora, se a gente pegar a letra C, não bate, né? Em nenhuma posição. Vou botar aqui do lado. Ó, em uma posição que eu virar, a alternativa C, ela fica igual a carta ao lado. Igual a carta referência. Então, o nosso gabarito é a letra A mesmo. Questão 8. Douglas viu que seu relógio marcava 8 horas e 52 minutos. Ele colocou o despertador para tocar 18 minutos mais tarde. A que horas o despertador vai tocar? Bom, aqui a criança precisa, pelo menos intuitivamente, saber como é que funciona o sistema de numeração que a gente usa das horas, né? A relação entre horas e minutos. De entender, basicamente aqui, basta saber que 60 minutos correspondem a 1 hora, certo? E que, num relógio digital, né? Eu tenho que desse lado ficam, do lado esquerdo, ficam a marcação das horas. E aqui fica a marcação dos minutos, certo? Então, basicamente, era isso que a criança precisaria saber para resolver essa questão. E, claro, a adição, né? Se o meu relógio está marcando 8h52 e eu botei um despertador para daqui a 18 minutos, significa que para eu saber que horas ele vai tocar, eu tenho que adicionar esses 18 minutos a esse horário que está marcando aqui, certo? Então para eu saber a hora que o despertador vai tocar, é esse horário mais 18 minutos. E aí, uma das maneiras que se poderia fazer é ir adicionando aos poucos. Malandramente, de 52 para 60, ou seja, para eu zerar os minutos e passar para a próxima hora, é só acrescentar 8 minutos, né? Então eu faço aos poucos. Eu acrescento os 8 minutos. E aí o relógio vai para 9 horas. Agora eu vou acrescentar os 10 minutos que faltam acrescentar. E aí o relógio vai para 9h10.
E essa é a nossa resposta. Gabarito letra E. O despertador vai tocar às 9h10, tá? E começa, né, a abordar as questões dos sistemas de numeração, né? Nosso sistema de numeração padrão é o decimal, certo? De base 10. O que significa isso? Que a gente agrupa as coisas de 10 em 10. Só que o sistema das horas, ali, da relação entre hora e minuto, é um sistema sexagesimal, né? De base 60. Então, as coisas são agrupadas de 60 em 60. Então, 60 segundos formam 1 minuto. 60 minutos formam 1 hora. E assim vai, né? É claro que a criança não precisa saber nesse nível de profundidade, mas ter a noção de que 1 hora equivale a 60 minutos e de que o relógio, que quando eu completo 60 no lado dos minutos, na verdade não vai marcar os 60 ali, né? O lado dos minutos vai zerar e vai acrescentar 1 unidade do lado das horas, certo? Questão 9. Qual das caixinhas tem menos bolinhas? Questão de contagem, né? Só que, preferencialmente, não é esperado que a criança vá contar de 1 em 1 a quantidade de bolinhas de cada caixa para depois comparar, né? Primeiro, eu quero saber o quê? Qual das caixas tem menos bolinhas? Certo? Então, existe uma caixa que tem uma quantidade que é menor do que a quantidade que está em todas as outras caixas. Ou seja, não tem outra caixa com o mesmo número, né? Se eu tiver uma caixa que tem o mesmo número que o da outra, então essa não pode ser minha resposta. Então já começa com um pouquinho de lógica aí nesse sentido também. E já vou mostrar para que esse pensamento é útil, essa interpretação é útil. É claro que uma das soluções é contar manualmente cada quantidade de bolinhas, anotar a resposta de cada um e comparar. Mas uma saída melhor é o conceito de multiplicação, certo? Não basta somente entender multiplicação como decorar a tabuada ou armar e efetuar a conta, né? Saber aplicar o algoritmo de fazer a conta da multiplicação. Aqui é bom saber também o conceito da multiplicação, para você saber que aqui é uma situação que ele é útil. Por quê? A multiplicação pode ser entendida como a ideia, né? A ideia de somar parcelas iguais. A notação, né, da multiplicação, ela vem como se fosse para resumir a soma de parcelas iguais. Então, se eu preciso fazer essa soma aqui, ó. É claro que nesse exemplo isso aqui é bem pequeno, né? É bem tranquilo de fazer no formato de soma. Mas o que se deve entender é que esse conceito vai servir para somas muito grandes. Imagina que eu tivesse 1000 parcelas de valor 5, né? Eu ia ficar somando 2 a 2 até chegar na milésima? Não, né? Eu escreveria 1000 vezes o 5. Mas aqui é só para ter uma ideia. Então eu tenho 5 mais 5 mais 5. Eu me pergunto, quantas vezes eu estou somando o 5 com ele mesmo? 3 vezes. Então é por isso que a gente fala 3 vezes 5. E é claro que vale a propriedade comutativa, né? Tanto faz 3 vezes 5 ou 5 vezes 3. A ordem dos tratores não altera o viaduto, né? Ou melhor, a ordem dos fatores não altera o produto. Mas por que essa explicação? Porque olha só, percebe que se eu considerar em linha ou em coluna, eu estou com somas de parcelas iguais. Então eu posso aplicar a multiplicação aqui. Aqui nessa caixa, ó,
eu vou fazer da seguinte forma. Eu tenho 3 bolinhas aqui de altura. E quantas de comprimento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E 12 aqui. Então, o que eu tenho aqui é 3 vezes o 12. Ou, se eu estivesse analisando em pé, eu tenho 12 vezes o 3. E por enquanto eu não vou fazer essa conta. Eu vou deixar ela só indicada aqui. Vamos aplicar o mesmo raciocínio. Tenho 4 bolinhas de altura. E quantas de comprimento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 para cá. Então eu tenho 4 vezes o 9. E aqui? Eu tenho de altura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 também. E 4 de comprimento. Opa! Aqui, ó. 4 vezes 9 e 9 vezes 4 é a mesma coisa. Olha o porquê eu não me preocupei em fazer as contas ainda. Eu só queria deixar indicado. Porque se isso aqui é a mesma coisa que isso daqui, essas caixas têm a mesma quantidade de bolinhas. Logo, elas não podem ser minha resposta, porque eu quero a caixa que tem menos bolinhas que todas as outras. Então, a B e a C já estão fora. A D. A D é um quadrado, né? Então, esse lado tem a mesma medida que esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E só para conferir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho a conta aqui, ó, 6 vezes o 6. E por último, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de altura. 1, 2, 3, 4, 5 aqui de comprimento. Então temos a conta 7 vezes o 5. Agora sim, a gente pode fazer as contas, certo? Aqui, ó, 4 vezes 9 daria 36. Aqui é igual a 36, aqui é igual a 36, certo? Aqui agora a tabuada entra, tá? 6 vezes o 6 também é 36, certo? Então, a D também não pode ser minha resposta, porque ela está dando igual às que estão eliminadas já. Ela está dando a mesma quantidade que as outras, que a B e a C. A tabuada poderia ser útil aqui, né? Normalmente a gente pratica a tabuada de números de um dígito só. E não nesse caso aqui. Nesse caso aqui, provavelmente a criança iria armar e efetuar a conta, né? Aplicando o algoritmo da multiplicação. E aí a gente escreve dessa forma. Pega o número que está mais à direita e vai multiplicando, começando pelo da direita, né? Então 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. E aí aqui acabou e dá 36 também. Então a gente tem todas essas opções aqui, ó, de A até D, dando o mesmo valor. Por eliminação, nossa resposta já tem que ser aí. Mas vamos conferir. 7 vezes 5, lá da tabuada, é igual a 35. Então nossa resposta fica na letra I. Vou circular aqui e destacar melhor, né? Porque já está tudo riscado aqui. Entendemos? Então, é bom usar esse tipo de raciocínio para economizar tempo, né? Ganhar esse repertório de raciocínio, né? De pensamento. E aqui é uma questão muito boa para testar se a criança entende o conceito da multiplicação, de fato. Não se ela sabe ou não a tabuada. Saber a tabuada não é entender o conceito de multiplicação. É você saber alguns valores de algumas multiplicações de cabeça. É você decorar alguns valores. O que tem sua utilidade, sim. Mas não é o ponto principal de entender ou não o conceito. Decorá-lo, né? Decorá-lo não é o ponto principal. Entendê-lo vai servir para você saber quando aplicar. E não só se você sabe fazer aquela conta ou não, mas
você saber quando vai precisar fazer aquela conta ou não. Isso é o mais importante. Questão 10. Carlinhos viu os objetos ao lado na mesinha do seu irmão. Carlinhos viu os objetos ao lado na mesinha do seu irmão. A leitura correta ajuda na interpretação. Ele chegou perto e olhou de cima. O que Carlinhos viu? Então, mais uma questão de rotação mental, né? Visão espacial. Não tem muito que falar sobre o método de se resolver ou não, né? Talvez, se a criança tivesse muita dificuldade em entender o que ela precisa visualizar, uma das explorações que poderia fazer é comparar a quantidade das cores, né? Então, se na imagem aqui eu tenho um verde, 2 amarelos e 2 vermelhos, eu vou procurar nas alternativas se todas elas estão batendo esse número de cores, né? E aí ver se eu já poderia eliminar algumas, né? Mas todas elas estão com a mesma quantidade de cores, né? Uma verde, 2 amarelas e 2 vermelhas. Então já não poderia eliminar por aí. O jeito é ter que enxergar mesmo. Entenderam? Ó? O Carlinhos, ele vai vir e olhar de cima esses objetos. Aqui eles estão em 3D, né? Só que teoricamente, se você olhar perfeitamente na vertical por cima desses objetos, você meio que vai vê-los planificados em 2 dimensões somente, né? Como se estivessem achatados numa folha. E aí, o que você veria, né? Então, esse cone aqui, a gente veria a base dele. Esse pedaço aqui, ó. A base dele formaria um círculo. Então, olhando esse cone de cima, a gente veria um círculo verde. Aí a gente já pode eliminar alternativas que não contêm um círculo verde. Certo? Como essa e essa. E a gente fica só com a C e a D. Essa bolinha amarela, o que a gente vai ver se olhar de cima, vai ser esse círculo. Na C e na D tem o círculo amarelo. Beleza. Esse objeto aqui parece um pouco com um tronco de pirâmide. Não sei bem, sinceramente, o nome se dá para essa figura aqui. O que a gente vai enxergar de cima é esse triângulo. Certo? Então, na C e na D também temos um triângulo amarelo. E aí, agora, a diferença está na posição dos objetos. Certo? Aqui eu tenho um quadrado. Isso aqui a gente vai enxergar essa cor não vai dar pra ver, né? Deixa eu ver se eu consigo. Esse aqui, quando a gente olhar de cima, a gente vai ver um quadrado, certo? Quadrado vermelho. E esse aqui a gente vai ver só a cinturinha da esfera, né? Um círculo. Só que as posições nas alternativas estão diferentes. Aqui, ó, o quadrado vermelho que a gente vai ver vai ser seguido da bola e do triângulo amarelo. Depois vai aparecer a bola vermelha. Aqui a bola vermelha está no lugar onde é o cone verde. Então a C está eliminada também. O nosso gabarito fica na letra D.
Questão 11. Quais peças devem ser colocadas nos espaços disponíveis para que a quantidade de bolinhas seja 9 em cada linha e cada coluna indicadas? Uma questão que remete ao jogo Sudoku, né? Só que aqui num nível bem mais tranquilo. Então, vamos ter que escolher um desses pares de peças aqui, né? Algum deles. De modo que eles encaixem nos espaços disponíveis. Só que não de qualquer jeito, né? Tem que ser respeitando essa condição. De que quando eu somar os pontos em cada linha, aqui estão as linhas, e em cada coluna, a soma desses pontos tem que ser 9. Sempre. Então, 9 pontos na primeira linha, 9 pontos na segunda linha, 9 pontos na segunda coluna e 9 pontos na primeira coluna. Então, eu não posso escolher qualquer par, né? Tenho que escolher um par específico e só, obviamente, né? Só uma das alternativas tem o par de peças ideal para atender essas condições. É claro que a tentativa e erro é uma opção de solução. Ir jogando os pares de peças aqui e ver qual que respeita a condição imposta ou não, né? Mais um método para resolver de modo direto pode ser o seguinte: eu vou escolher malandramente uma linha ou uma coluna que só falte um bloquinho. Concorda que cada linha tem 3 bloquinhos, certo? Cada linha e cada coluna. Se na linha tem que ter 9 pontos, eu vou escolher essa primeira linha aqui que só está faltando um quadradinho para ela ser completada, né? Então, o que eu quero dizer? Se aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, já tem 8 pontos. E na linha tem que ter 9, então aqui, obrigatoriamente, tem que ser uma peça com um pontinho só. Certo? Beleza. E aí agora a gente continua. Aplica o mesmo raciocínio agora para essa segunda coluna aqui, ó. Para preencher esse espaço aqui, quantos pontinhos eu tenho que colocar aqui? Eu já tenho um daqui e tenho mais 4 aqui embaixo, né? Então tem 5 no total. Então faltam quantos para chegar a 9? 4 pontinhos. Então aqui tem que ser a peça 1, 4. Obrigatoriamente. Então eu já poderia eliminar alternativas que não tenham a peça 1, 4. Né? Por exemplo, a D tá fora. A E tá fora. A C tem. A B não tem a peça 1, 4. E a A tem. Beleza, agora eu vou continuar esse raciocínio aqui. Aqui, ó, analisando a segunda linha, aqui, né, na horizontal, só falta esse espaço aqui para ser preenchido. Quantos pontos eu já tenho nessa linha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E já tem 9 pontos. Então a peça que eu vou colocar aqui tem que ser uma peça que numa das partes dela, né? A peça tem 2 partes. Tenha o 0. E como é que é representado o 0 no dominó? É o pedaço da peça, né? Que também de mais antigo chamam de pedra. Que não tem pontinho nenhum. Então, aqui a gente deixa em branco, né? Deixar assim representado. Aqui já dá para matar a questão, mas vamos só terminar o raciocínio. Aqui na primeira coluna agora, que é o que falta analisar, temos 6 pontos já. E aqui eu sei que tem que ser 0. Então nesse daqui, obrigatoriamente, temos que ter 3 pontos.
Então eu achei as minhas duas peças que eu preciso. Preciso de uma peça que seja 0,3 e uma peça que seja 1,4. E esse par de peças está aqui na alternativa A. Ok? Uma questão bem divertida. Questão 12. Luiz, Mário e Ana aproveitaram a oferta ao lado e receberam um lanche e um refresco cada um. Quanto cada um pagou se eles gastaram a mesma quantia? Então, muita hora nessa calma. São 3 pessoas. E todos eles gastaram a mesma quantia. Então todos eles gastaram a mesma coisa. Ainda não sei quanto, né? Mas olha só. Eles aproveitaram a oferta ao lado. Então eles pediram os lanches seguindo esses dois valores aqui, ó. E olha o ponto importante da questão. Cada um, Luiz e Mariana, aproveitaram a oferta ao lado e receberam um lanche e um refresco cada um. Então, isso me dá a pista para eu entender o que eles pediram, né? Tem essa oferta de cima e oferta de baixo. Se eram 3 pessoas e cada um recebeu um lanche e um refresco, então isso aqui dá 3 lanches e 3 refrescos, certo? E olha só, como é que eu consigo fazer essa configuração de acordo com essas duas ofertas disponíveis? Pedindo uma de cada, certo? Se eu pedir um da oferta de cima, eu vou ter um lanche e 2 refrescos. E aí, se eu pedir um da oferta de baixo, eu vou ter 2 lanches. Deixa eu anotar, né? Separar aqui. Um lanche e 2 refrescos, mais 2 lanches e um refresco. Olha como é que fica. 3 lanches mais 3 refrescos. Legal. Então, desse modo, eles conseguiram pedir de modo que cada um ficasse com um lanche e um refresco. Correto? Correto. E quanto que dá eu pedir um de cada? Uma oferta de cada. 12 mais 18. R$ 12. Eu não vou precisar botar o número de depois da vírgula, né? Porque tá tudo zerado. 12 mais 18. Aqui, ó, 2 mais 8, 10, né? Eu coloco 0 e jogo 1 lá pra cima. 1 mais 1, 3. Então, o total do pedido deles deu R$ 30. Se o pedido total deu R$ 30 e são 3 pessoas, e todas elas gastaram a mesma quantia, quer dizer que esse valor total foi dividido igualmente pelos 3, né? Então, cada um pagou R$ 10. Se 3 pessoas pagaram 30, e isso foi dividido igualmente, uma pessoa pagou R$ 10. Então, nossa resposta está na letra E. Questão 13. Para numerar as páginas de um livro, Luísa vai usar cartelas de adesivos como esta. E aqui está a cartela de adesivos, né? De quantas cartelas ela vai precisar para numerar as páginas de 1 a 15? Bom,
essa questão é muito bonita. Ela é uma questão quase que puramente raciocínio lógico, tá? Porque há de se entender o seguinte: eu vou numerar as páginas. Conforme eu for numerando, eu vou destacando esse adesivo, né? De modo que eu só posso usar cada adesivo uma vez. Então, a gente tem o seguinte. Eu vou botar aqui as páginas, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 e 15. Beleza. E agora? Para numerar. Para numerar aqui, eu vou usar um adesivo 1. Representar os adesivos em azul, tá? Depois, eu vou usar o adesivo 2 para numerar a página 2. E assim eu vou tranquilamente até a página 9. E aí na página 10 já começa um problema. Olha só. Eu até consigo usar o 0 da cartela 1. Aqui. Mas o 1 eu já gastei lá na página 1. Então, para representar o 10, para eu conseguir adesivar minha página 10, eu vou precisar de uma outra cartela dessa. Certo? Aqui eu usei a cartela 1. Agora eu vou precisar de uma segunda cartela. Cartela 2. Para eu poder pegar o 1 da cartela 2 e colocar aqui no 10. Certo? Então aqui já gastei outra cartela. Beleza. E para fazer o 11? Gastei o 1 da cartela 2, né? Pronto. E para fazer o 11? Olha só. Da cartela 2, já gastei o 1 da cartela 1 e o 1 da cartela 2. Para fazer esse 11 aqui, eu vou precisar de duas cartelas a mais. Concorda? Porque cada cartela só tem um algarismo 1. Então, para conseguir adesivar o 11, eu vou ter que usar o 1 da cartela 3 e o 1 da cartela 4. E aí, por essa lógica do 1, eu já consigo matar o resto da questão. Porque, bom, bastará eu contar quantas vezes o 1 se repete para eu saber quantas cartelas eu vou precisar. Porque eu só consigo usar o 1 uma vez por cartela. Beleza? Então, quantos 1 eu preciso para poder numerar de 1 a 15? Então vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu vou precisar de quantas cartelas? 8 cartelas. Então o nosso gabarito fica na letra E. Tá bom? A partir do momento que se entende esse raciocínio de que cada vez que você usa um algarismo daqui, você gasta ele e você não consegue repetir com a mesma cartela, fica mais fácil. E aí você puxa a resposta a partir da necessidade que você tem
de números repetidos para fazer essa numeração. E o número que mais se repete é o que vai determinar a quantidade de cartelas que você vai precisar. E a gente identificou que é o 1 que mais se repete. Como eu só consigo usar um algarismo 1 de cada cartela, então o número de 1s que eu vou precisar escrever, né, vai determinar o número de cartelas que eu vou usar. Questão 14. Um caramujo está subindo uma rampa. A cada 4 centímetros que ele sobe, ele para e desliza 1 centímetro para baixo. Quantas vezes no total ele para antes de chegar ao topo da rampa? Uma questão trabalhosa. Importante. Ele quer saber quantas vezes no total ele para antes de chegar ao topo da rampa. Tá? É importante saber o que ele quer, afinal. Então, entendendo o movimento, que é sobe 4 centímetros, ele para e desliza 1 centímetro. Né? Então, o saldo do movimento dele, se dá para dizer assim, saldo do movimento é 3, né? 4 menos 1. 3 centímetros. Mas vamos lá, tem vários jeitos que você poderia resolver esse problema. Vamos fazer do jeito que mais manual possível, certo? Mas também fica o mais esclarecido. Vamos analisar a cada movimento, né? Movimento que eu digo é tanto a subida quanto a deslizada que ele dá quando ele para. Então, no movimento 1, ele estava na posição 0, certo? Ele ainda não tinha começado a subir. E aí, ele subiu 4 centímetros, parou e voltou 1, né? Voltou, a gente está tirando, a gente está analisando o movimento subindo. Então, quando ele sobe, a gente soma, né? E quando ele desce, quando ele desliza, a gente subtrai, a gente tira. Então, ó, 0 mais 4, 4. Menos 1, 3. E esse resultado é a posição que ele terminou esse primeiro movimento, né? Agora vamos para a próxima rodada, movimento 2. Ele começa em qual posição o movimento 2? Na posição 3. A posição que ele parou o último movimento. E aí ele anda mais 4. 3 mais 4, 7. Só que aí ele para e desliza 1 para baixo. 7 menos 1, 6. No movimento 3, ele começa o movimento 3 estando na posição 6 centímetros, né? Da rampa. E aí ele anda 4. 6 mais 4, 10. E desliza 1. Menos 1. 10 menos 1, 9. Então você já percebeu que ele está indo, o saldo de cada movimento, né? Está indo de 3 em 3. Assim como a gente tinha previsto ali. Então, no movimento 1, ele parou na posição 3, quando terminou todo o movimento, né? No movimento 2, ele parou na posição 6. No movimento 3, ele parou na posição 9. Então, estou pegando o número, o índice do movimento e multiplicando por 3. E aí eu acho a posição final de acordo com aquele movimento, né? Movimento 4. Ele começa na posição 9. Anda mais 4 para cima. 9 mais 4, 13. E volta 1. 13 menos 1, 12. Movimento 5. Posição 12. Mais 4. 16 menos 1. 15. E aí agora eu te convido a continuar isso aqui e ver
em qual movimento que ele sobe a rampa por completo, né? Que ele sai da rampa. E aí? Conseguiu completar essa tabelinha? E achar a resposta? Então vamos lá. Eu parei aqui no movimento 9. Para analisar o último movimento, que é o 10, né? No 10º movimento, claro, dentro da definição que nós demos aqui, né? Que o movimento é a subida, é o saldo, né? É isso aqui. Subida menos a deslizada. Ó, quando ele termina o 9º movimento, dentro dessa definição que nós demos, ele para na posição 27. Ainda não saiu da rampa. E aí no 10º movimento, olha o que acontece. Ele estava na posição 27 centímetros e anda 4. E aí você vai falar, e volta 1. Não, não vai voltar 1. Porque, olha só, ele estava na posição 27 quando iniciou o 10º movimento. Ele andou 4, ele foi para a posição o quê? 31 centímetros. Só que 31 centímetros já está fora da rampa. Então ele não vai deslizar mais. Então aqui, nesse 10º movimento, a gente não desconta esse 1. A gente faz só a soma do 4. Vou melhorar esse sinal demais aqui que tá coisa feia, né? Então 27 mais 4 igual a 31. E aqui ele sai da rampa. Nesse movimento ele sai da rampa. Então isso é importante. Por quê? Porque a pergunta é quantas vezes no total ele para antes de chegar ao topo da rampa. Então a quantidade de paradas é a quantidade de movimentos menos 1. Por que menos 1? Porque no último movimento ele não dá a deslizada, né? No último movimento, quando ele completa os 4 centímetros que ele sempre anda, ele já saiu da rampa. Então aí já está fora do intervalo que a questão definiu. Ela queria até chegar ao topo da rampa. Então quantas vezes ele parou antes de chegar ao topo da rampa? Tá aqui, ó. Destacar de azul. A gente vai contar essa quantidade de vezes aqui, ó. E na verdade é a quantidade de movimentos menos 1, né? Se foram 10 movimentos, só que no último ele saiu da rampa antes de parar, então ele parou 9 vezes. E foram todas essas vezes que a gente descontou. É claro, aqui eu fiz essa tabela, né? Analisando um a um, de modo que a gente pudesse entender com total clareza todo o acontecimento aqui. E isso tudo só usando conta de mais e de menos, tá? E a interpretação. Mas você poderia ter escolhido fazer um esquema numa linha. E aqui embaixo você representa a quantidade de movimentos. E aqui a posição que ele está, que ele termina um determinado movimento, né? Então aqui no movimento 1, ele para na posição 3, como nós vimos, né? E aí ele anda 4 e volta 1. E aí no movimento 2, ele para na posição 6. No movimento 3, ele para na posição 9. E assim você vai até chegar no movimento 9, que ele parou na posição 27. Só que daí ele anda mais 4, né? Quando ele começa o 10º, ele está na posição 27, ele vai parar em qual? Ele vai parar na 31. Certo? Aqui não ocorre a pausa que ele sempre faz e dá uma deslizada. Porque aqui, quando ele termina, como a gente já viu, de andar os 4 centímetros, ele já está fora da rampa. Tá? E finalmente, questão 15. No jogo Pega Varetas, é permitido pegar uma vareta por vez, sem mexer as demais. Por exemplo, podemos pegar as varetas da figura da seguinte maneira.
rosa, azul, vermelha, laranja, amarela e verde. De quantas maneiras diferentes é possível pegar todas as varetas da figura? Hum, outra questão divertida, né? Isso aqui é o que lá na frente, né? Mais tarde, na matemática, a gente vai entender como análise combinatória, certo? Análise combinatória trata de problemas de contagem. Isso aqui, essa ideia que essa questão aborda são os princípios. É o princípio da coisa, da ideia por trás da análise combinatória. Esse princípio é chamado de princípio fundamental da contagem, né? Tem a ver com a quantidade de tomadas e de decisões possíveis numa série de decisões, né? Uma decisão seguida da outra. Enfim, esse tipo de questão já começa a exigir do aluno aqui o princípio, as bases desse pensamento. Aqui, é claro que nessa faixa etária a gente está trabalhando com problemas que a gente consegue contar manualmente. Mas a ideia da análise combinatória, conforme se avança, é você fazer uma contagem indireta, né? Imagina que esse pega-varetas aqui tivesse num cenário aqui com, sei lá, uns 30 e poucos varetas, uns 50 e pouco, milhares. Contar diretamente, né, uma possibilidade é uma possibilidade, é inviável. A análise combinatória surge para desenvolver métodos de contagem indireta, né? Enfim, digressões à parte, vamos ao problema. Eu vou usar para ilustrar o que se usa muito nos problemas iniciais de contagem, que é o diagrama de árvore, né? Meu objetivo é contar de quantas maneiras diferentes é possível pegar todas as varetas. Beleza. Analisando a figura e seguindo as regras do jogo pega varetas, obrigatoriamente eu só posso começar pela vareta rosa, representar por essa bolinha rosa, tá bom? Obrigatoriamente. E depois, removemos a vareta rosa. Temos quantas opções de jogadas? A gente vai ter que pegar ou a azul ou a vermelha, né? Então, na nossa primeira decisão, a gente só tinha uma possibilidade. Aqui, na segunda decisão, a gente tem duas. Então, a gente pode vir para cá ou para cá. Pode ser para a vareta azul ou para a vareta vermelha. Beleza. Então, vamos analisar esse primeiro caminho aqui. Rosa, azul. Depois do azul, eu tenho que ir para vermelha, né? Tirei a rosa, tirei a azul. A única que não vai se mexer quando eu tirar vai ser a vermelha. E agora? Tirei a rosa, a azul, a vermelha. De novo eu tenho uma bifurcação, né? Bifurcação é quando eu chego no caminho e ele se divide em dois. Eu tenho que escolher um para ir. Então, tirei a rosa, a azul, a vermelha. Agora eu escolho ou a amarela ou a laranja. Ou a amarela ou a laranja. Coloridinho, bonitinho, né? Beleza, vamos seguindo pela amarela. Então, ao pegar a amarela, obrigatoriamente eu tenho que pegar a laranja, né?
Seria rosa, azul, vermelha, amarela. Aí eu tenho que tirar laranja para verde ficar livre. E aí termina essa jornada aqui. E aí, se você entendeu o raciocínio da coisa, eu já te convido a pausar o vídeo e tentar você mesmo completar esse diagrama. Tá bom? Agora vamos aqui, ó. Onde que a gente parou na bifurcação aqui? A gente chegou até a... Claro, tem uma bifurcação já no início, né? Mas seguindo pela azul, a gente pega a azul, pega a vermelha, aí a gente foi pela amarela. Agora a gente vai completar pela laranja. Então, rosa, azul, vermelha, laranja, aí pega o amarelo, né? E aí, ao fim, pega o verde. E aí esse caminho fecha aqui assim. Beleza. Agora, vamos voltar e ir pelo caminho da vermelha. Então, se eu pego a vermelha aqui, na segunda decisão, obrigatoriamente, né, pela lógica do jogo, eu tenho que ir para azul. Porque é que ele vai estar livre, para não... de modo que não vai se mexer quando eu tirar. Tirei azul, vai rolar aquela bifurcação entre amarelo e laranja de novo. E aí vamos seguir por cima, pelo amarelo. Se eu tirei rosa, vermelho, azul, tirei o amarelo, obrigatoriamente tenho que tirar o laranja. E aí termina no verde. Agora vamos só fechar o caminho aqui bonitinho. E aqui, se eu peguei rosa, vermelho, azul, vim pela laranja. Então, a próxima obrigatoriamente é o amarelo, né? E aí o verde fica livre. E através desse diagrama, perceba como já dá trabalho fazer esse diagrama trabalhando com poucas possibilidades, né? Ele é útil para se entender o princípio da coisa, né? Mas é claro que nem sempre ele vai ser viável. Ele vai ser uma opção viável de resolução, né? Bom, e onde que está a resposta para a minha pergunta nesse diagrama? De quantas maneiras diferentes é possível pegar todas as varetas da figura? A resposta está na ponta do diagrama. A quantidade de ramificações indica a quantidade de maneiras diferentes que a gente vai conseguir concluir o jogo da imagem. Então, quantas pontas a gente tem? 1, 2, 3, 4. Então, isso significa que a gente pode concluir esse jogo aqui da forma que está disposto, né, e dentro das regras do jogo, de 4 maneiras diferentes. Então, o nosso gabarito fica na letra C. Ok? Aqui, agora vamos analisar aqui um outro jeito que é um pouquinho mais avançado que se poderia resolver através do chamado princípio multiplicativo, né? Aqui, ó, eu tenho as camadas de decisões. Aqui eu tenho a primeira decisão e só tinha uma possibilidade. Aqui na segunda decisão eu tinha 2 caminhos, certo? E aí, removidos
esses dois caminhos, na decisão 3, sobra 1, né? Então eu tenho... Aí eu vou multiplicando essa quantidade de possibilidades. Então aqui, na primeira decisão eu tinha uma possibilidade. Vezes. Na segunda decisão eu tinha 2 possibilidades. Só que aí na terceira, como eu já escolhi uma, né? Aqui eu tinha azul ou vermelho. Então na terceira aqui eu já escolhi um dos dois. Então só sobra um. Beleza. Aí aqui na quarta decisão, eu volto a ter 2. Né? O amarelo ou o laranja. Na quinta decisão, eu já escolhi um dos dois. Ou um ou outro. Então só sobra ou um ou outro. Então só sobra um. E na última decisão, na sexta, eu já só tenho o verde para pegar mesmo. Então se eu fizer toda essa multiplicação, que na verdade, né, 1 vezes qualquer número é o próprio número. Então o que se considera aqui mesmo é só o 2 vezes 2, que é 4. Depois multiplicar várias vezes por 1 vai dar o próprio 4 mesmo. Então a gente vai ter o 4 como resposta novamente, usando a lógica do princípio multiplicativo. Parece um pouco complicada, mas com mais exercícios fica mais claro, né? Então, é isso. Essa foi a resolução da segunda fase da prova da UBMEP Miri 1 de 2022. A gente já resolveu a primeira fase dessa prova de 2022 e agora resolveu a da segunda fase. Então, fechou do ano de 2022 a parte da UBMEP Miri 1, que é para o segundo e terceiro ano. A gente ainda vai trazer as provas de 2023 também. Então, muito obrigado. Até a próxima.